De conversar com Rodrigo Orengo. Orengo, essa indicação do presidente para o STF pode acontecer a qualquer momento? Ou vai haver um anúncio prévio? E como é que estão as negociações aí para a escolha do próximo ministro ou ministra? Bom dia para você. Qualquer momento, viu, Megali? Qualquer momento, porque essa é uma decisão do presidente Lula, né? Não tem hoje na lei estabelecendo assim quando o presidente deve fazer a indicação, apenas que cabe a ele. É uma decisão personalíssima do presidente, seguindo preceitos constitucionais, como conduta ilibada, notório saber, o que é realmente subjetivo, e aí fica a cargo do presidente. Enquanto isso, enquanto o presidente não define, as campanhas aqui em Brasília continuam. E há uma campanha muito forte aqui para o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É uma campanha liderada por parlamentares, né? Movimentos muito claros aí de apoio, como, por exemplo, uma reunião recente do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, com o colega Rodrigo Pacheco e o ministro presidente do Supremo, Edson Fachin, e também com o presidente do STJ, né, Herman Benjamin, né, pessoas indo ao presidente para falar de Pacheco. Ele mesmo já respondeu a essas perguntas, dizendo que seria uma honra, mas lembrando lá que o presidente também cita o nome dele para concorrer em Minas Gerais. Agora, mesmo com essas campanhas, o favoritismo continua sendo de Jorge Messias, advogado-geral da União, uma pessoa muito próxima do presidente, né? E é interessante ler esses sinais, né? E o presidente trazendo Jorge Messias nos últimos dias para perto. Teve uma audiência com ele recentemente, antes inclusive de receber ministros do Supremo para uma reunião privada que estava fora da agenda, pelo menos 4 ministros do Supremo, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que é hoje ministro da Justiça, para conversar sobre o assunto, né? E recentemente recebendo também Jorge Messias numa reunião com evangélicos. Messias é um evangélico. Agora, é uma questão, Megali, que é o seguinte: quanto mais o presidente demorar, mais teremos esse tipo de campanha, né? E aí você estava perguntando, inclusive, se será um indicado ou uma indicada. Tem uma campanha dentro das bases do PT, das bases mais progressistas, né, desse campo que apoia o governo, defendendo que seja uma mulher. Essa mesma campanha existiu na última indicação, na indicação de Flávio Dino, até porque Rosa Weber estava deixando o Supremo Tribunal Federal. Agora, Megali, mesmo com essa pressão, né, não há indicações aqui internas dentro do governo que o presidente possa indicar uma mulher, né? A ministra Carmen Lúcia, que é a única mulher no Supremo Tribunal Federal, chegou a falar recentemente que as mulheres devem estar em todos os tribunais, né? E tem que lembrar que tivemos Carmen Lúcia, justamente com Rosa Weber, e anteriormente Ellen Grace, aqui no Supremo Tribunal Federal, né? Um número muito reduzido de mulheres. De qualquer forma, tudo indica para uma escolha de Jorge Messias, e isso deve ser feito pelo presidente. O que se espera é que nas próximas horas ou próximos dias, no máximo na semana que vem, até porque tem que lembrar, Megali, que tem um processo aí burocrático que tem que ser cumprido, né? Barroso já limpou lá as gavetas, e aí agora tem que fazer uma indicação, só que tem que passar ainda para o Sabatina no Senado Federal, tem que marcar uma audiência. Tem a história lá chamam aqui em Brasília de beija-mão, né? O ministro indicado vai lá de gabinete em gabinete conversar com os senadores, abrir as portas, e depois tem aquela sabatina no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, que vai ter que ser agendada ainda, e votação na CCJ e depois votação no plenário do Senado. Ninguém imagina que o indicado tenha uma grande dificuldade. Obviamente, se fosse Pacheco, seria ali até uma celebração entre os senadores, mas ninguém imagina que, se for Jorge Messias, tenha algum tipo de dificuldade. Aqui no Senado Federal deve ter um rito mais rápido, né? Agora, a expectativa aqui em Brasília é para a escolha e anúncio do presidente Lula, que pode acontecer nas próximas horas ou próximos dias, semana que vem, aqui na capital. Vou soprar um nome aqui. Sopra. Vou soprar, vou deixar na mesa e sair correndo. Lança pro universo. Vai. Simone Tebet. É mulher. É uma mulher, tem formação em direito, tem bom trânsito político, certamente tem uma reputação ilibada, tem notável conhecimento jurídico. Tem conhecimento da vida, do dia a dia. Da vida do dia a dia, já foi candidata à presidência, tem carreira. Resta saber se é da vontade dela, né? Porque aparentemente ela quer ter uma carreira política. Ela quer ser
o governador a candidata à presidência mais uma vez. Mas como o Ivan Brandão trouxe mais cedo, a gente vai passar um longo período com os mesmos ministros, porque são indicações muito jovens e tem 3 indicações vindo por aí. Um perfil muito parecido de homens brancos, tudo bem, pode parecer balela para muita gente, mas a gente está falando de uma sociedade brasileira que é muito diversa, que tem culturas muito diferentes. Quando você coloca um mesmo padrão de pessoas que são bem nascidas, que tiveram as mesmas referências, que não têm a noção do dia a dia ali. Esses caras, eles vão definir sobre a política, mas eles vão definir sobre o cara que foi e roubou um pote de margarina dentro de um mercado. Eles vão... São 20 mil casos. Eles precisam de muito estofo, e eu tô falando de estofo humano. Não é só estofo de conhecimento técnico, não é só de ligação política. Talvez a Simone Tebet tenha isso. Mas aí resta saber, será que ela quer? É um devaneio, Orengo? Imagina, ele responde completo. Por enquanto é. Não, meu. Eu não tô dizendo, que o Lula vá indicá-la, mas é uma loucura imaginar que um dia uma pessoa como Simone Tebet pode chegar ao Supremo? Hoje... Não, na verdade, assim, é quando Eu tô tentando. Constrangido. Eu tô tentando. O presidente, ele tem realmente um leque muito amplo aí, mas vamos colocar nomes de mulheres aí que seriam mais factíveis agora, né? Estão ali entre as que podem ser indicadas, inclusive, se o presidente identificar que é o momento de indicar uma mulher, né? Daniela Teixeira, ministra do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, Maria Elizabeth, que é do STM, Superior Tribunal Militar, presidente, a primeira mulher presidente do STM, então, e tem inclusive outras ministras do STJ que estão aqui cotadas, inclusive. Agora, é inegável dizer, nesse momento, que há um favoritismo de Jorge Messias, né? Tem um nome que ganhou muita força, que é de Rodrigo Pacheco, porque conta com um apoio político, e até de Bruno Dantas, que é ex-presidente do Tribunal de Contas da União, né, ministro hoje do TCU, que estava também entre os cotados nas últimas indicações. Agora, é sempre bom lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, antes de mais nada, ele precisa ser um grande conhecedor da Constituição, ele precisa seguir a Constituição, né? Então, esse é um ponto que ele é fundamental. De qualquer forma, decisão do presidente que se espera que seja tomada aí nas próximas horas, próximos dias. Mais de 40 mil assinaturas naquela carta lá que a Mônica Bergamo trouxe, né? Informação no começo dessa semana de Anitta, mulheres. Fernanda Torres. Não, mas são né? muitas juristas também, são muitas mulheres ligadas ao direito. E se a Tebet for nosso ouvinte, deve ter cuspido o café, né? Acho que nem ela tá pensando É no nome verdade. dela. Como assim meu nome? Nossa, eu tive um sonho tão estranho. Orengo, bom trabalho pra você, até segunda. Até segunda, um abraço, até mais. Um abraço, até mais.